Oiê, bom dia. Vamos aqui esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Ângela. Olha aí, mamãe vai casar. Bom dia, Tamisa, Verônica, Ana, Quaresma, bom dia. Oi, Vê, tudo bom com você? Como vocês estão? O tema de hoje é um tema que eu senti que muita gente estava precisando, então vai ser uma série de dicas. Bom dia, Regina, tudo bom? Como vocês estão? Como você está? Quanto tempo! Seja bem-vindo, Jorge. Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para nós. Eu acho que é sempre muito importante a gente desejar um excelente dia. Bom dia, Penha. A Penha já começou o dia incluindo novos hábitos. Ela foi caminhar. Hoje eu fiz 10 quilômetros na bike, hein, Penha? Quando eu tava vendo que você tava caminhando, eu tava pedalando. E é muito bom a gente fazer algo por nós, né? Então fico super feliz. Olha aí, olha o povo já zoando, né? Bom dia, Vitória. Ela quanto tempo? Porque ontem a gente ficou na mentoria e eu sempre falo que a mentoria vai ser de 1 hora e meia, né? E a gente ficou um pouco mais de 2 horas. Então a gente acabou ontem à noite e depois, gente, a gente acha que a mentoria vai parar, não, porque a gente continua falando de conteúdos, eu continuei mandando dicas e sugestões, então a mentoria acaba continuando além. Ficaríamos mais, mas eu falo que a gente tem que entender que muitas vezes, depois de um certo tempo, a gente acaba não conseguindo processar todas as informações. Então, isso até é um dos assuntos que eu listei pra gente falar hoje sobre como crescer apesar da pandemia, né? Porque a gente pode ver que muitas pessoas estagnaram, mas muitas cresceram. Muitas empresas novas surgiram e muitas vão surgir. Bom dia, meninas. Bom dia, Alcione. E eu acho que é muito legal isso que a Penha falou, cuidar do corpo e cuidar da alma. Então vocês viram que hoje eu tava com uma música mais tranquilinha. Então a gente às vezes precisa desse equilíbrio, a gente precisa parar um pouquinho pra cuidar da gente, pra cuidar do corpo, pra cuidar da alma. Seja bem-vinda, Alcione, Carla, Simone. Eu falo, quando eu já sei o nome da pessoa por trás da marca, é muito, muito importante a gente saber quem é, né? E eu falo que esse pra mim, olha aí, eu já dando vários insights. Esse pra mim é um dos diferenciais, dos meus diferenciais, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Maíra, eu falo com você, você responde, eu falo com não sei o que lá, você responde. Então eu optei como ser acessível o meu diferencial. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas não têm esse diferencial, não são acessíveis, não respondem. Então, eu acho que a gente tem que entender o que você pode fazer de melhor que os outros não podem. Ou o que você faz naturalmente que para você é bom e isso vai te ajudar. Dantesco, eu sei que tem gente esperando fotos suas e eu tô esperando para ver essas fotos. Aquela que já cobra online. Sou eu, cara de pau, que quero ver as fotos. A Matsar, da Fidelity Eventos, fez o aniversário da filha em formato de charreata e o Dantesco
foi fotografar. E daí a gente vai acompanhando. Então, assim, eu acho que isso pra mim foi um diferencial bem bacana. E o que que a gente... Por que que eu tô dizendo isso, né? Porque pra gente crescer apesar da pandemia, a gente precisa entender, primeiro de tudo, aonde a gente tá e depois saber onde a gente quer chegar. Eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, acabam ficando confusas. Por quê? Porque olha o que um fala aqui, olha o que o outro fala aqui, olha o que o outro fala aqui, olha... E daí a pessoa pega e faz o quê? Faz uma miscelânea de tudo. E às vezes, quando você mistura tudo, aquela mistura não dá liga. Então, a gente não pode pegar e achar que vai pegar... Vou dar um exemplo, tá, gente? Pegar a receita da Rita Lobo, misturar com a receita do Rodrigo Hilbert e querer fazer na Ana Maria. Porque não vai dar jogo, não vai dar certo. Então, o que a gente tem que entender? Que muitas vezes, menos é mais. Então, parem, analisem tudo aquilo que vocês já têm e vamos pensar em todas as oportunidades que surgiram nesta pandemia. Porque muitas oportunidades surgiram. Tem gente que fala assim, ai, Maíra, gente do céu... Tem gente que já trabalhava com eventos há 5, 3, 5, 10 anos com eventos e nunca tinha conseguido parar para organizar a empresa. E isso é uma oportunidade. Organizar a sua empresa, saber onde você está e saber onde você quer chegar, vai fazer com que você evolua muito mais rápido. Então a gente tem que aprender a ser grato por todos os momentos e não ficar criticando, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo assim, ai, a gente tem que fazer o cliente sonhar. Mas para o cliente sonhar, a gente precisa parar e perguntar, a gente está conseguindo sonhar? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o nosso cliente sonhar se a gente não está sonhando. Então, para a gente crescer, olha aí, essa semana saem as fotos, você viu que eu... Menino do céu, porque a gente, aqui o movimento sai rápido. Adoro ver fotos. Então é isso. Então o que a gente tem que entender? Que muitas vezes não é tudo, não é o que a gente não sabe que nos impede de crescer. É justamente aquilo que a gente já sabe. Por quê? Porque a gente acaba pegando uma miscelânea e não sabe no que focar. Não sabe que nicho trabalhar, não sabe como fazer. Então a minha sugestão é, gente... Parem de querer aprender tudo, de sugar muita coisa. É muito importante você entender que muito mais importante do que você ter várias fontes de informação é você ter um direcionamento único. É você ter uma linha de pensamento que para você vai fazer sentido e que vai ter coerência. Bom dia, meninas que deram bom dia aqui. A Camila, a Fátima, a Ellen... E isso que a Penha falou é muito importante. Gratidão é um sentimento nobre. E todo dia eu sou grata por inúmeras coisas. Então, em vez da gente ficar pensando, né? Ai, fulano, eu vejo muita gente falando assim, ai, mas você viu o crescimento do fulano, você viu, sei que... Por que você acaba não valorizando o seu? Por que você acaba não sendo grata por tudo aquilo que você conquistou, né? Então, aqui ó, tem uma frase que eu gosto muito, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, eu me lembro dos dias que orei por coisas que eu tenho hoje. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza, né? Então, é muito importante. Então, vamos parar de ficar olhando pro coleguinha e para não entender que muitas vezes o seu sucesso é proporcional somente à sua dedicação. Então, isso é muito importante. É muito importante você entender que o trabalho do outro está dando resultado pro outro porque ele está focado no dele. E enquanto você continuar focado num coleguinha, você não vai focar no seu. Então, o que a gente vai fazer? Olha aí a Vi falando. Agora estou focando em colocar tudo que eu aprendi até aqui em prática. Relembrando que
às vezes, aquilo que deixei passar. E isso é muito bom. É muito bom a gente parar, a gente conseguir analisar, a gente conseguir entender. Olha aí, ótimo. E, gente, quando eu digo agradecer, eu tenho um pote onde eu vou anotando e coloco a data do porquê eu tô sendo grata por aquilo. Então, isso é muito, muito importante. Bom dia, eu preciso de um up. Atitudes, pois simplesmente eu amo o que eu faço. Ótimo, Dora. Isso é muito importante. Tem noiva me ligando, mas não vai conseguir falar agora. Deixa eu só tirar aqui. Então, assim, o que a gente entende, né? Que eu acho que é muito importante a gente entender sobre isso e ter essa clareza. Quais são as novas oportunidades que surgiram? Como que a gente vai conseguir crescer? A gente vai conseguir crescer com clareza. Então, primeiro de tudo, gente, o que vocês têm hoje? Eu tenho 5 eventos. Eu tenho 3 eventos. Eu tenho 20 eventos. Eu tenho 40 eventos. Ou vai chegar que nem uma aluna minha doida. Maíra, eu tenho 145 eventos. Eu falei, ótimo. Vamos parar a pensar. Cada um vai ter um problema, cada um vai ter a própria realidade. E a gente vai trabalhar dentro da sua realidade. Então, se você tem 5 eventos e você pegar e falar que você quer terminar o ano com 50 eventos, talvez seja uma meta muito grande que te frustre. Então, como que você vai crescer apesar da pandemia? Colocando metas reais. Você tem 5 eventos. Você consegue terminar o ano com 15? Consegue. Com 10? Consegue. Então, é muito importante a gente entender isso. Fica tranquila, Dora. Fica à vontade. Tá? Não se preocupa, não. Então, é muito importante a gente entender e criar metas realistas. O que eu percebo? Que muitas pessoas querem um up, querem crescer, mas não sabem por onde, não sabem como. Então, Dória, se você precisa de um up, vamos lá. Como que a gente vai fazer todo esse up? Conseguindo analisar os números. Que números? Todos. Quantos eventos você já realizou? Quantos pedidos de orçamento você teve? Porque assim, se você teve muito pedido de orçamento e você marcou poucas reuniões, talvez o problema seja ou o seu atendimento, ou a sua proposta que não esteja atrativa, ou as suas redes sociais, ou um mix de tudo isso. Agora, se você marcou muitas reuniões e fechou pouco, daí realmente a gente tem que trabalhar o quê? A sua negociação, a sua postura, o seu posicionamento. Então, o que é muito importante? A gente conseguir medir. O que a gente não mede, a gente não consegue crescer. Deixa eu só fechar aqui, que sem querer eu deixei meu WhatsApp aberto. E daí as pessoas me veem online e continuam mandando mensagem. Então, vamos dar uma esperada. Então, o que a gente tem que entender? Onde que eu tô e aonde que eu quero chegar. Então, vamos criar metas realistas e vamos ter clareza de tudo isso. Então, quais são as novas oportunidades que surgiram com a pandemia? A Festa Box é uma oportunidade que surgiu na pandemia, né? A festa na caixa, que as pessoas mandam caixas de festas, seja de decoração, seja de comida, que seja de tudo. O Home Wedding é uma oportunidade que surgiu na pandemia. Então, Maíra, mas o que eu vou fazer num casamento em casa? Tudo. Você vai preparar todo o ambiente da casa da pessoa para ela realizar o casamento. Você vai indicar o celebrante, você vai ver o buffet, você vai ver os docinhos, você vai ver a decoração, você vai ver se ela quer uma música, se ela quer uma playlist, se ela quer uma música ao vivo, se ela vai querer foto, se ela vai querer vídeo. Você vai ver tudo isso, tá? Então, é muito importante você ver. Então, é o que você vende para o seu cliente que ele compra. O muito importante é que eu vejo que as pessoas não estão tendo clareza do porquê um cliente precisa contratar vocês. Então, isso é muito importante. Porque quais são os benefícios que vocês oferecem? Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Então, Dani, por que já que você que falou que você está precisando de um up? Então, assim, olha que bacana. Por que um profissional te contrata? Então, é muito importante você saber por que um cliente te contrata. Quais são os benefícios que você está entregando?
Olha aí, hoje de manhã eu vi uma aula ontem de uma infoprodutora, que a Domênica fez uma pergunta. Eu ouvi essa pergunta, viu, Domênica? Tava ouvindo a aula da Girl Power. Você viu que a gente vai rastreando as pessoas, brincadeiras à parte. É uma menina que eu sigo e a Domênica também segue. E daí eu vi que ela fez uma pergunta, então acho que é bem bacana. Olha isso. Má, eu tenho 3 metas. Uma para daqui 6 meses, uma para daqui 1 ano e uma para daqui 4 anos. Ótimo. Deixa elas fixas. Quando eu faço assim é porque eu tô olhando pro meu mural, tá? Deixem elas fixas em um local que você consegue ver. Não tava, não, Dô. Eu só vi hoje de manhã, vi atrasada. Ontem eu tava com a Vitória, que comentou agora da Best Friend. Eu tava em mentoria com ela, então eu vejo depois. Mas é isso que a gente tem que ver. Então, assim, quais são as oportunidades? Olha, se eu tenho uma meta para daqui 6 meses, uma para daqui 1 ano e uma daqui 4 anos, em 6 meses eu vejo se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu consigo readequar. O problema é que muitas vezes a gente está trabalhando há muito tempo sem meta. O grande problema do empreendedor é que você é seu próprio chefe e você tem que se cobrar. Você tem que cobrar os seus resultados. E muitas vezes, ou você tem dó de você, ou você acaba não priorizando o seu trabalho, porque eu vejo que assim, pelo menos aqui, tá? A gente sabe que o Dantesco, ele é de foto e tal, e ele é de sexo masculino, mas o grande público que me segue acaba sendo, na sua maioria, o público feminino. E eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é conseguir dividir o tempo entre as funções mãe, mulher, dona de casa e trabalho. Essa é uma grande dúvida, porque tem gente que fala assim, mas a casa precisa de mim, mas a sua empresa também. Adorei, Dô. Tenho medo de estabelecer metas e não conseguir realizar e no final ficar frustrada. Por isso que eu falei, a gente tem que ter clareza. Então a gente tem que ter clareza de todos os nossos números para a gente conseguir saber se as metas vão ser reais ou não. Então não adianta eu ter 5 eventos fechados hoje e colocar uma meta de 50. Porque provavelmente eu vou ficar frustrada. Mas se eu tenho 5 eventos e eu coloco uma meta de 10 ou coloco uma meta de 15, eu consigo chegar nela. E daí eu não vou ficar frustrada. Então, primeiro de tudo, gente, quando a gente fala de colocar metas, não é para colocar metas estratosféricas, é metas reais que você vai conseguir cumprir. Então, você pode mentir para o mundo inteiro, menos para você mesma. Você pode mentir para todo mundo, menos para você. Então, você tem que estabelecer metas. Vou dizer uma meta que eu achei muito bacana, vou utilizar o comentário da Domênica. Ela quer mudar o posicionamento dela. Ela quer atender um público melhor. E para isso a gente tem que entender qual que é o perfil, qual que é a persona, o que que a pessoa espera, quais são os fornecedores que vão estar comigo nisso, como que eu vou chegar nesse próximo nível. Então, muitas vezes o seu crescimento, ele não vai ser em números de eventos, mas sim que você vai deixar de fazer um evento para um público C e vai chegar no público B. Isso é um crescimento também. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. São apenas análises diferentes e tem que funcionar para você. É isso que eu quero que vocês entendam. O que funciona para vocês? Vai funcionar para você melhorar o padrão dos seus eventos? Ou vai funcionar para você ter mais eventos? Porque teve uma época que eu queria muito ter mais eventos. E hoje eu tô numa fase que eu não quero ter muitos eventos, eu quero ter bons eventos. Dá pra você ter muitos e bons? Dá também. Mas tudo sempre é um processo. Vamos lá. Sempre trabalhei em 3 turnos, porém aposentei, paralisei, não tô tendo orçamentos e minhas redes sociais não tenho postado nada. Dora, o que acontece, né? O quanto menos você posta, menos você vai ter entrega. E vamos lá, se você vai contratar um profissional e você vê que ele não tá postando nada, será que você vai contratar ele?
As pessoas querem ver movimento, querem ver ideias, querem saber quem é a pessoa por trás da marca, querem saber tudo aquilo que você faz. Então tem gente que fala assim, Maíra, eu só faço casamento. Ótimo. Mas dentro de casamento a gente tem vários nichos. A gente pode fazer casamento no campo, pode fazer casamento na cidade, pode fazer casamento só em igreja, pode ser focado em casamento no espaço, pode trabalhar com mini eventos, pode fazer um monte de coisa. Mas a gente tem que entender que as nossas redes sociais, hoje em dia, mais do que nunca, são a nossa vitrine. Então, se eu passar numa loja de roupas e a vitrine não estiver atrativa, eu não vou entrar para comprar. Se eu passar, vamos dar um exemplo mais simples, não precisa ser loja de roupa. Se você passar numa quitanda e a banca de frutas não estiver bonita, você não vai entrar para comprar. Você não vai ter vontade de comprar alguma coisa. Então, isso é muito importante. Olha aí a Daniela, estou iniciando, tive uma noiva que por conta do Covid cancelou a festa e estou aqui com uma outra participando de um bate-papo, uma ideia meta de ter pelo menos 4 eventos. Ótimo! Dani, a sua meta tem que fazer sentido para você. Atingindo os 4, você muda a meta. Então é muito importante você entender que quando eu falo pra gente estabelecer metas, não é pra que seja algo que te aprisione, e sim pra ter algo que te motive. Então, assim, uma amiga minha falou assim, ai, Maíra, eu não tô satisfeita com o meu emprego. Eu falei, tá ótimo. Vamos procurar novos empregos? Eu falei, quantas clínicas de saúde... Ela trabalha na área da saúde. Eu falei, quantas clínicas de saúde tem perto da sua casa? Um monte. Eu falei, se você mandar 10 currículos por dia, 20 dias por mês, que são só os dias úteis, né? Vão ser 10 currículos por dia. Em 5 dias já são 50 currículos. Em 20 dias vão ser 200 currículos. Você acha que se você enviar 200 currículos, você vai ter oportunidade de ter um novo emprego? É maior do que ficar em casa reclamando. Agora vamos lá, vamos transformar essa dica que eu dei para a nossa realidade. Se você tocar nas dores dos seus clientes, será que você vai atrair mais clientes? Com certeza sim. Quais são as dores dos seus clientes? Ai, por causa do Covid, você cancelou a festa, você modificou a festa, você adiou a festa. Qual é o impacto que a pandemia teve no seu planejamento? Por que você não fala para os seus clientes como planejar os eventos apesar da pandemia? Porque dá. A pandemia um dia vai acabar? Vai. Quando vai acabar, a gente não consegue profetizar, né, gente? Mas que vai. Então, eu tava com uma pessoa falando assim, ai, Maíra, eu quero planejar o casamento da minha filha para 2022. Eu falei, ótimo. Então, gente, a gente pode planejar 2021, que é o ano que a gente tá, a gente pode planejar 2022, a gente pode planejar 2023. Sim! Falem para os seus clientes planejar a longo prazo. A maioria das pessoas que compram uma casa, gente, se preparam anos para planejar uma casa. E as pessoas podem planejar o casamento em 2 anos, tranquilamente. Então é muito importante a gente conseguir trabalhar o longo prazo. Se o seu foco, se você não quer trabalhar, por exemplo, com festa na caixa, que foi uma das oportunidades que surgiram, com home wedding, você pode trabalhar com eventos híbridos. O que é um evento híbrido? Olha, gente, olha isso. Uma amiga minha tá grávida. Fez inseminação artificial, engravidou. E daí a gente falou assim, vamos fazer um chá revelação? Mas daí, por causa da pandemia, ela não quer fazer muitas coisas. A gente vai fazer um evento híbrido. Então, na casa dela vão ter 8 pessoas e a gente vai fazer a transmissão online. Olha que chique, gente. A transmissão online transforma o seu evento num evento híbrido, que é presencial e é online. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer tudo isso? Os seus clientes sabem que você consegue fazer um evento híbrido? Consegue, a gente consegue contratar uma empresa de transmissão, ou você pode fazer uma transmissão através do Instagram, ou através do Zoom, se a pessoa quiser uma coisa mais restrita. Então é muito importante você entender tudo isso e o que você oferece. Gente, vamos lá.
Só no ano passado eu fiz mais de 60 lives e todas elas estão no meu canal do YouTube. E daí a gente fala assim, ai Meire, eu não tenho dinheiro para fazer seu curso. Isso não faz com que você não consiga crescer e evoluir, tá? Eu tenho uma oportunidade incrível que vai ser esse final de semana, vai ser uma imersão. Para quem já fez os meus cursos presenciais, a pessoa pode fazer um upgrade para o curso online por um valor super especial e assistir a imersão e ter todo o conteúdo do Assessoria na Prática disponível. Quantos cursos online a gente realizou nesta pandemia? Quantas oportunidades a gente teve de conteúdos gratuitos nessa pandemia? Quantas pessoas desenvolveram novas habilidades nessa pandemia? Então a Cláudia tá aqui rindo, mas ela foi uma das pessoas que desenvolveu muitas habilidades. Ela começou a fazer guirlanda de Natal, de Páscoa. Ela tá fazendo presente de Dia das Mães. Por quê? Porque, meu amor, os eventos estão adiados, mas os boletos chegam todo mês. Então a gente tem que se mexer. Então quais são as oportunidades que a gente está encontrando? Se você não encontrou nenhuma oportunidade, o problema não é a pandemia. O problema é a sua visão, que muitas vezes está limitada. Olha, Valéria, vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Um dia a gente chega lá. Eu em breve, eu acho que pro segundo semestre ou pro final do ano, pro quarto trimestre, a gente consegue. Antes disso, não vamos ter presencial. E quais são as novas tendências? Por que a gente não vai apostar nas novas tendências? Isso é muito importante. Quais são? Festas ao ar livre. Então, festas ao ar livre é uma tendência. A gente pode fazer casamento, a gente pode fazer elopement, a gente pode fazer aniversários infantis, a gente pode fazer aniversário de adulto, a gente pode fazer um monte de coisa. Então, o que a gente consegue fazer? A gente tem que falar sobre novas tendências, a gente pode falar sobre festas menores, sobre home wedding, sobre micro wedding. Então, a gente pode pegar todas as possibilidades e demonstrando isso para o nosso público. Gente, a gente tem muito casamento que foi adiado, ótimo. O que o casal pode fazer nesse momento que foi adiado? Ele pode escolher as músicas da cerimônia, então a gente pode falar sobre músicas de cerimônia. Ele pode fazer o convite para os padrinhos ou escolher os padrinhos. Então, gente, é muito importante a gente pensar em tudo isso, em como que a gente vai conseguir evoluir e mudar. Então, por exemplo, a Dora falou que não sabe o que postar. Olha quanto conteúdo, quantas dicas de posts que a gente tem aqui. Vou dar um exemplo do Lá Vem o Brigadeiro. Ela fez kits de brigadeiros e a pessoa pode comprar a experiência em casa. Gente, eu adoraria receber um kit de brigadeiro de final de semana. Pensa que delícia, gente, passar o final de semana inteiro comendo brigadeiro com vários toppers diferentes. Então assim, vamos pensar em coisas diferentes. Olha aí, a Vitória, eu sonhei que chegava do evento 0 horas, assistia a aula de sábado e emendava de domingo. Meu Deus, maratonando, né? Tem muita gente que maratona os meus cursos, gente, tem. Tem gente que posta, às vezes, que tá vendo meu curso 3, 4 da manhã, eu falo, oh, Deus meu. Olha aí, a Letícia, isso mesmo. Isso é uma coisa muito bacana. Fazer o ensaio. Então, vamos lá. O casal adiou o casamento, mas vai casar no civil. Por que a gente não transforma o civil num elopement? Faz uma mini decoração, faz em casa. É um outro evento. Ou faz um ensaio de fotos. Então, gente, vamos pensar em ampliar as possibilidades. Conversa com os parceiros, monta um kit com um valor mais acessível ou não, ou com algo mais diferenciado. Então, crie novas oportunidades. Você pode criar oportunidades para você e para os seus parceiros. Olha aí, vou ganhar um kit de brigadeiro. Tá vendo, gente? É isso. É estratégia, olha aí, funcionando. Pode deixar, te mando meu endereço via direct. Adoro. Ó, estou mudando os posts. Então assim, gente, por que ele tá falando isso? Porque eu vi que ele tava fazendo uma forma que não tava gerando engajamento. Então eu chamei ele
Gente, eu chamo várias pessoas pra falar, olha, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, porque isso é uma coisa minha, mas eu sei que tem gente que vê os outros errando e não vai fazer nada pra ajudar as pessoas a evoluírem. Mas eu tenho certeza que tudo que eu faço vem em dobro. Então olha aqui a Domênica falando, aproveito pra te agradecer publicamente por tudo que você nos dá, você é maravilhosa. E isso é muito bom. Gé, vamos lá. Meu amor, quem não desanimou nessa pandemia, quem não surtou, quem não chorou, quem não se descabelou, não é normal. Agora a questão é, se você tá surtar, chorar, parará, uma coisa que eu gosto muito, e que as pessoas falam, ai Maíra, chegou no fundo do poço, para de cavar. Ok? Ok? Chegou no fundo do poço, para de cavar. Não tem o porquê, gente. Quem gosta da gente é a gente. A nossa empresa depende da gente. Dora, vem comigo. Eu tenho um curso de marketing digital onde eu ensino passo a passo de cada coisa, tá? Me chama no inbox que eu te passo. Então, é muito importante. Olha aí o pessoal falando que eu chamo. Gente, eu chamo. Hoje eu vi um post. O post era incrível, mas tinha erro de português em alguns locais. O que eu falei? Falei, oi fulano, a pessoa, Maíra, tem dislexia. Eu falei, ótimo, não tem problema. Chama alguém para corrigir seu post. A gente não precisa fazer tudo sozinho, gente. A gente não precisa fazer tudo sozinho. Mas tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer a nossa melhor versão. Não deu? Ai, tem gente que fala assim, ai Maíra, mas você fez um post falando que não pode corrigir legenda. Pois é, esses dias a Edis falou assim, ai Maíra, seu post tá com erro. E eu respondi pra ela, se eu corrigir vai cair o engajamento. E eu não vou fazer eu cair o engajamento, então a gente vai deixar com erro de português. Ela, Maíra, eu falei, vamos deixar com erro de português, as pessoas erram. Eu erro, todo mundo erra. E eu deixei, por quê? Se eu vou corrigir, vai cair o engajamento. Então, gente, postou, presta atenção antes de postar. Se não vai diminuir o seu engajamento. O Instagram vê que cada vez que você estava fazendo uma alteração no seu post, o seu post não estava muito bom e ele diminui a entrega. Então isso é muito importante. Todo mundo erra, deixa lá o erro. E daí tem gente que às vezes até me avisa que tá errado. E eu adoro, porque significa que as pessoas estão prestando atenção. Então acho que isso é muito importante. Thaís, saudade demais, Thaís, confessa. A Thaís, olha gente... A Thaís, ela participou de um evento que eu fiz há muito tempo atrás, acho que foi em 2016. E daí ela se tornou minha assistente e hoje ela é minha amiga. Então as pessoas passam por etapas, né? Então é muito bacana isso. Menina, que bom, Jaque. Fico muito, muito feliz. Porque eu penso muito em ver como que a gente consegue fazer as pessoas se moverem, né? Gente, eu sei que muita gente perdeu familiares, que muita gente perdeu amigos, que muita gente perdeu muito dinheiro, mas eu sei também que a gente passou por um ano que fez de tudo pra gente se tornar pessoas melhores. E se a gente não se tornou pessoas melhores, agora é a hora. Por quê? Porque é o momento de você se conhecer. É o momento de você conhecer melhor a sua empresa, de você entender o porquê que você tá trabalhando para os sonhos dos outros. Fazer os sonhos dos outros vai fazer você realizar os seus? Quais são os sonhos que você quer realizar? Porque muitas vezes você acorda sem um objetivo claro. Você não sabe por que você tá acordando. Klaus, lógico. Faço consultoria para um novo segmento. Faço sim. Tem até alunas minhas que estão migrando de segmentos. Eu faço consultoria para uma empresa de buffet e para uma empresa de decoração. Mas faço. Para foto e vídeo já fiz também. Estou dizendo aos clientes que eu estou agora. Então, isso é muito importante. O que a gente pode fazer? Gente, a cliente que ligou agora, ela me contratou para um casamento para 12 pessoas. Eu, Maíra, nunca imaginei que alguém ia me contratar para um casamento de 12 pessoas. Mas o que eu tô falando nas minhas redes sociais? De eventos pequenos, de home wedding. Por quê? Porque é o que tá podendo agora.
E a cliente contratou. Ah, daí me perguntaram ontem, já vou responder agora, tá? Já vou responder, já vou tirar as dúvidas. Maíra, você cobrou para um home wedding o mesmo valor de um casamento? Não, né, gente? Porque normalmente o home wedding a pessoa te contrata para 2 meses antes. Então é uma coisa mais rápida. E se você não fizer um valor que seja competitivo, talvez a pessoa não feche. Então a gente tem que entender qual vai ser o nosso tempo para aquele evento, qual vai ser o nosso custo, qual vai ser o nosso lucro e como que eu vou cobrar isso. Quem quiser pode ir depois no YouTube, tem aula sobre precificação. Nos meus cursos eu falo sobre isso, então dá pra gente pegar e trabalhar muito bem isso. Então isso é muito, muito importante, tá? Então a gente pode falar sobre elopement, sobre casamento civil. E tem gente que fala assim, o que precisa ter um elopement? Gente, vamos lá. Não precisa ter nada além dos noivos, concorda? Mas o que os noivos querem ter? Não é o que precisa. Casamento é sonho. A gente trabalha com sonho. E o sonho do cliente a gente tem que aprender a não julgar. Isso é muito importante. A gente não pode julgar o sonho do nosso cliente. E ontem foi uma questão que eu até estava falando com uma das minhas mentoradas. Que ela, mas você não dá a sua opinião? Eu dou a minha opinião. Mas antes de dar a minha opinião, eu respeito a opinião do cliente e eu entendo que quando o cliente ele pergunta alguma coisa, ele já tem uma opinião formada. Então não é minha hora de eu querer ser blogueira e falar as 1000 razões do porquê eu não gosto de um buquê vermelho. Se a noiva me mandou uma foto de buquê vermelho é porque ela sonha em casar com buquê vermelho e eu vou dar as melhores opções de flores vermelhas para que fique um buquê mais elegante. E tá tudo bem. Então é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender o que a gente consegue fazer. Então, gente, vamos pegar da opinião só para a noiva que... Gente do céu, só para vocês rirem que a gente tem uma piada interna, né? A cliente da Vitória, da Best Friend Assessoria, quer colocar um touro mecânico dentro do casamento. E daí a gente teve que dar opinião, né? Porque daí, assim, a pessoa pode colocar touro mecânico no chabar, no chá de cozinha. No casamento, não. No casamento, a gente não pode colocar um touro mecânico. Não pode, até porque o casamento vai ser num salão, não vai ser numa fazenda, numa chácara. Então, a gente dá opinião. Quando é muito fora da casinha, a gente tem que avisar. A gente tem que avisar as pessoas para dar a orientação. Mas isso é muito bacana e muito importante. Então, gente, o que a gente tem que entender? Quais são as oportunidades que a gente tem hoje? O que você vende? Você vende o seu conhecimento, o seu know-how. Quantas festas você já realizou? Quanto conteúdo você já fez? Quantas festas? Então, assim, isso é muito importante. É muito importante. Olha aí, apesar que quando atingimos bem o nosso público que queremos, até os nossos gostos são semelhantes aos nossos. São, Domênica. Os nossos gostos são muito semelhantes, por quê? E isso é uma coisa muito importante. Porque cada vez mais as redes sociais humanizam as empresas. E o que isso significa? Que a gente só posta... Você nunca vai postar uma foto que você não goste. Concorda? Então, a gente só vai postar nas nossas redes sociais aquilo que a gente gosta. Aquilo que faz sentido pra gente. Então, o nosso gosto já acaba sendo expresso ali. Tem gente que fala assim, Maíra, mas você não gosta de tal coisa. Ok, eu vou postar dentro daquilo que pra mim faz sentido e que pra mim é importante. Então, os nossos gostos são semelhantes. O que eu acho que a gente tem que entender é... A gente tem que entender a realidade do nosso público, né? E entender que muitas vezes o meu gosto pessoal não necessariamente vai fazer muita diferença. Ó, Enjoy Together, yes. Da Daiso, tá, gente? Acho que foi R$8. Eu adoro a Daiso. Ontem eu fui na Daiso, depois eu vou fazer uns posts pra vocês das coisas que eu comprei. Então,
funciona, o cliente vai se identificar sempre com o seu ponto de vista, com o seu posicionamento, com a forma com que você escreve, com a forma com que você se relaciona com eles. As pessoas vão chegar em você através do seu posicionamento. Mas isso não quer dizer que você vai falar para o seu cliente: tem que ter tantos docinhos na sua festa, tem que ter bem casado. Não, eu gosto de bem casado, eu amo bem casado. Mas se o meu cliente não quiser bem casado e quiser pão de mel, eu vou oferecer diversos fornecedores de pão de mel. Se o meu cliente não quiser bem casado nem pão de mel, eu vou ver alfajor, eu vou ver macarrão, vou ver palha italiana, eu vou ver N opções para atender a necessidade do meu cliente. Então é isso. Domênica, adoraria, viu? Adoraria. Mas não, eu tenho coleção de taças, tá? Mas pro dia a dia vai no plástico mesmo, porque se derrubar, o estrago é menor. Letícia, adorei o seu comentário. Vou te dar uma sugestão. Crie você a sua pasta do Pinterest. Seja você a sua fonte de inspiração para os seus clientes. Você consegue, dentro do Pinterest, criar pastas de inspirações e orientar o seu cliente com aquilo que é um padrão real. Por que eu acho que a Letícia não gosta do Pinterest? Porque muitas vezes o Pinterest, ele vai dar sugestões que não são plausíveis para o Brasil. Então a gente gosta muito de algumas coisas, mas que a gente não tem aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A inspiração que o meu cliente vê é uma inspiração real? Porque tem gente que mostra aquela foto linda. E daí você pensa: ai, a foto é linda. Mas será que a flor tem nessa época? Qual é o mês que a noiva vai casar? Mas isso é uma questão muito importante. Por que a gente não conversa, não faz uma live com um decorador parceiro? Ou faz um bate-papo com um decorador parceiro para entender quais flores tem em cada mês, qual flor a gente consegue usar, o que são flores nobres, o que não são flores nobres. Porque muitas vezes a gente está assim, com flores nobres da época. O que são flores nobres da época? Você sabe? Às vezes seu cliente não sabe. Às vezes nem você sabe. Então marca um bate-papo com um decorador parceiro para você entender quais são as flores nobres. Gente, a gente pode falar muitos exemplos. Falar de tipos de buquê. Falar de decoração aérea, qual é a diferença. Decoração permanente, como usar, quando usar. Tem de tudo. O que é lado positivo, o que não. Marisa, se eu te falar que eu tô colocando. Eu não entrava em shopping fazia alguns meses, acho que fazia uns 3, 4 meses. E daí eu tive que resolver uma questão de um presente e aproveitei. Mas eu fiquei menos de 15 minutos. Eu fui entrando, pegando tudo que eu queria e pronto. Então acho que é bem bacana. Eu amo a Dais e a Mini Soul. Pra quem é aqui de São Paulo, a Dais e a Mini Soul tem muitas coisas que são bacanas. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O que o nosso público... Por que o nosso público está buscando inspiração em outras redes sociais, que muitas vezes não são as nossas? Porque talvez a gente não está demonstrando para ele aquilo que ele queira ver. Então, talvez a gente tem que entender isso. Monte de lugar. Minha sugestão: se você tem um parceiro de decoração, marca um café com ele e começa a conversar com ele. Entenda o que para ele converse. Porque assim, já teve decorador que falou para mim assim: porque se eu fizer decoração toda branca, sai mais cara. Tem gente que já falou: se eu fizer decoração colorida, sai mais cara, porque flor branca é mais barata. A gente já ouviu de tudo. Então tem que entender como que funciona o seu mercado. Você pode começar a entender de decoração através das redes sociais. Então tem vários vídeos no YouTube de decoradores que dão cursos de decoração, que eu acho que é uma forma. Você pode, através dos blogs, de posts, fazer pesquisas. E olha aí, adoro a sinceridade da Cláudia. Flores nobres é uma tática que o decorador vai usar para usar o que ele vai gastar menos. Pois é. Então é muito importante. Você sabe que existe diferença
entre mosquitinho, gipsofila e áster. Olha, tem gente que fala que é a mesma coisa. Saudades também Saudades demais. Gente, tô com tanta saudade de tanta gente. Eu falo que a gente pode pegar e marcar uma maratona de encontros, porque estamos precisando. Exato. Mas, eu ia até comentar da Thaís Puntel. Mas eu acho que a Thaís Puntel, para muitos, já é uma questão muito evoluída. Então, dependendo do perfil de eventos que a pessoa faz, talvez não seja a realidade. A Thaís Puntel tem vários vídeos online que dá para vocês verem também. A Cláudia falou uma coisa muito legal. É importante conhecer um pouco mais e ir ao CEAGESP. Eu já fui ao CEAGESP para ver como vendem as flores, quais são o horário, como funciona. Tem um decorador que chama Flávio Xavier. Ele faz visita guiada ao CEAGESP. Então vocês podem chamar ele e agendar uma visita guiada ao CEAGESP. Que pra mim foi muito bacana entender como que funciona, como compra. Tem gente que compra flor por encomenda, tem gente que não. Então é muito importante a gente entender tudo isso. Olha aí, a Vi falando que soube depois que estava vendo a decoração do casamento dela. Gente, é muito importante a gente entender de tonalidade de flor, do que combina, do que não combina, o que faz sentido, o que não faz, flor que contrasta. Então, por exemplo, se você tiver um arranjo inteiro escuro e colocar uma flor branca, a flor branca vai atrair a atenção. Então é muito importante. Tô rindo. Tô com saudade até de quem eu não conheço. Tamo junto, tô com saudade de quem a gente não conhece também. Olha aí, eu vou sempre lá no CEAGESP. E você vai na parte de flores? Você vai no dia de flores? Porque tem dias, né? Então, é muito importante a gente entender isso. A gente pode entender sobre decoração sustentável. O que é uma decoração sustentável? É uma decoração feita com flores plantadas, que as pessoas podem utilizar novamente, e não de flor cortada. Então, tem muito conteúdo que a gente pode postar, que a gente pode estudar, que a gente pode conhecer. E se pra gente é interessante, para os nossos clientes também pode ser. Então eu vou fazer um casamento num sítio da família, onde a decoração é quase inteira com flor plantada, porque depois vai ficar pra família, para eles plantarem novamente. Então olha que legal. Eu dei a sugestão de fazer uma decoração com flor plantada, para que eles pudessem novamente utilizar tudo isso. Então é esse tipo de conceito, por quê? Porque era um casal que busca a sustentabilidade, que busca a questão de utilizar a questão do não ter desperdício. Então a gente tem que entender, tem casal que é sustentável? Tem, e tem casal que não é. Então a gente tem que entender qual que é o perfil que a gente vai atender. Olha, uma dica muito importante para casamento próximo do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Em média 40% mais caro. E isso é uma questão que a gente pode abordar no nosso feed falando para o cliente. A sazonalidade existe ainda com a pandemia? Depois da pandemia, porque eu acredito que a pandemia fez a sazonalidade não acontecer mais. Por quê? Porque os noivos estão casando quando conseguem, muitas vezes, não é, gente? Se é um espaço mais famoso, se é um espaço mais requisitado, muitas vezes a noiva não quer casar no mês de maio. A noiva quer o quê? Nem sempre o mês de maio, que é o mês das noivas. Eu sempre acreditei que setembro era o mês das noivas. Então a gente tem que entender. Uma noiva que quer casar com uma decoração vermelha, jamais tem que casar entre maio e junho. Por quê? Porque as flores para o mês das mães e para o Dia dos Namorados, com certeza, vão estar muito mais caras, que é o que o Danilo está comentando. É isso. Ninguém tem mais data. Pois é. Então eu acredito que sazonalidade não existe mais. Então a gente não precisa falar que o maio é mês das noivas. Gente, tem gente que fala assim, eu não quero casar em agosto. Quem acha que o dia que você for casar vai interferir alguma coisa, gente? Domênica, eu faço 2 posts por dia. Se eu falar que fazer um post por dia é exagerado, eu vou falar que eu sou exagerada demais. Não acham?
Não acho exagerado, desde que você tenha conteúdo e que você consiga mostrar tudo isso. O muito importante, Domênica, é você entender que você não pode dar tanto conhecimento para a pessoa ao ponto dela não querer te contratar para uma assessoria completa. Porque eu vejo que tem gente que quer aproveitar o Instagram para dar todo o conteúdo e a pessoa vai falar assim, eu contrato a assessoria final e pego as dicas do seu feed. Não, você tem que demonstrar um pouco do conteúdo e chamar a pessoa para conversa, tá? Então você pode postar todos os dias, deve dar conhecimento, deve mostrar todo o seu know-how, mas ter esse cuidado. Que legal, a Gé fixa no espaço, mas não aprendo nada de novo. Pacotes fixos que não recebem nenhuma alteração para as atualizações. Gé, então eu acho que é hora de a gente buscar voos mais altos. Mantenha o fixo e vai aprendendo. Tenta incluir as alterações aí. Se você não conseguir incluir as alterações aí, você já vai estar capacitada para buscar outros locais. Olha, Lauriette, trabalho com decoração também. Meus fornecedores disseram que em Olambra, alguns produtores deixaram de produzir flores e partiram para o cultivo de legumes e verduras. Os preços realmente aumentaram muito. Lauriette, isso é uma questão muito importante da gente entender que toda essa pandemia e essa ausência de eventos impactou em muitos mercados. Então, com certeza, a decoração é uma coisa que aumentou muito. Por isso que eu falo que a gente precisa se unir na questão de quando a gente fala de reequilíbrio financeiro. Por quê? Porque alguns mercados vão ser mais afetados que os outros. E com certeza a gente já sentiu isso na questão quando a gente vai no mercado para fazer compra para casa, o quanto as coisas aumentaram. E quando um buffet fala que não vai cobrar um reequilíbrio, eu me assusto. Porque será que ele vai conseguir entregar a festa que iria entregar em 2022, sem ter esse reequilíbrio? Então, assim, as flores aumentaram muito. Então, o que a noiva prefere? Prefere pagar um reequilíbrio e ter a decoração dela incrível? Ou prefere não pagar o reequilíbrio e ter uma decoração menor? Porque, gente, não dá pra querer o resultado sem ter essa questão. Então, é muito, muito importante a gente ter essa clareza e conversar com os fornecedores para ter uma linguagem única, porque às vezes os fornecedores não estão pensando a longo prazo, porque muitas vezes a pessoa ela só executa, ela não acaba não pensando no mercado como um todo. Pois é, em muitos locais aconteceu isso e vai acontecer, gente. Eu falo que o problema não é o fornecedor se manter na pandemia. O problema vai ser a entrega dos eventos. Muitas pessoas vão quebrar, E a gente só vai descobrir isso depois. Então, gente, é muito importante a gente ter essa clareza e entender que se alguém tá dando muito desconto para pagamento à vista, corre, Bino. Foge, Bino, que é cilada. A gente tem que pegar o quê? Ou paga dividido, ou dá uma entrada e o restante mais próximo do evento. Porque daí, se der algum pior, gente, o seu cliente só perde a entrada. Agora, o seu cliente vai querer pegar um mega desconto à vista de um serviço que demanda de outras coisas. Então, a gente tem que ter essa questão. Demanda de insumos, desculpem. Demanda de outras coisas. Demanda de insumo. Então, a gente tem que ter essa clareza. Brain, esse povo que faz almoço me ouvindo, depois me conta se a comida ficou boa, tá, gente? Me conta se vocês conversam com a panela também. Então, a gente não sabe quem vai quebrar, quem não vai. A gente não tem como prever nada disso, gente. Mas é muito importante a gente ter cautela. Então, por isso que eu falo para um cliente, olha, quando eu consigo orientar, mostrar todas essas questões, o cliente entende que o meu know-how, o meu conhecimento vai fazer com que ele tenha mais segurança, com que ele tenha mais tranquilidade, com que ele consiga ter um resultado muito mais bacana. Então é isso que a gente tem que demonstrar, que a nossa orientação, o nosso conhecimento faz com que o evento dele flua melhor. Então eu acho que são dicas que a gente consegue mostrar e orientar o cliente
Diga pro cliente tudo aquilo que você faz. Ai, Maíra, mas se eu for fazer festa infantil, eu preciso criar um outro Instagram? Gente, neste momento, eu não vejo tanta necessidade, porque às vezes você não vai ter. Olha aí, a Renata fez uma pergunta e eu vou pôr inclusive para ela. Ó, Renata, especial para você. Eu mesma fiz o meu filtro. Eu fiz o meu filtro, gostaram, gente? Vai ficar gravado. Todas as minhas lives ficam gravadas. E elas ficam gravadas lá no YouTube, tá? Aqui eu deixo por 2 dias. E é isso, olha aí o Danilo concordando comigo. É isso, Dan. Se postar todos os dias, se tiver material pra isso, é muito importante. Gente, é muito importante a gente manter constância, porque de nada adianta você pegar e postar 20 dias direto e depois sumir 15, tá? Então é muito importante a gente ter essa questão de constância. Gente, então, olha, tem muita pegadinha do malandro mesmo, tem que pesquisar direito, tudo é detalhe. É muita atenção, cautela, tem coisa que não compensa. Pois é, tem muita coisa que não compensa. Clau, vou pensar, pode deixar. Dica anotada, eu acho que é bem importante. Gente, então, falando sobre o filtro, gente. Essa aula, ensinando a fazer filtro, tá no meu curso, na imersão. Quem for fazer a imersão dia 1 e dia 2, vai ganhar o vídeo passo a passo, ensinando você a fazer filtro. O filtro ficou pronto em menos de meia hora. E ele subiu e ficou disponível em menos de meia hora também. Então eu ensinei a fazer filtros. E é muito importante. Olha aí, Dani, sumiu do Insta. Vai ter que voltar, vai ter que trabalhar. Então assim, não é que a gente fala assim, o algoritmo é ruim. Não, gente, a gente que tá trabalhando com ele. E a gente que tem que mostrar que a gente tem constância. A gente tem que ter constância em tudo na vida, gente. Em tudo na vida a gente tem que ter constância. E olha aí, o mais importante é o conteúdo ser relevante. Eu acho que a gente tem que entender o que o nosso cliente precisa. Porque tem muitas vezes que a gente está querendo ter feed de blogueira. E o nosso público não quer um feed de blogueira. Porque quando ele quiser, ele vai procurar a blogueira. Então assim, o que ele quer? Ele quer entender do seu trabalho. Quais são as diferenças, o que você faz. Porque muita assessora fala assim, Maíra, mas as pessoas só querem pra me tirar a noiva, só querem que eu tire a noiva do carro e arrume filha de padrinhos. Danilo, juro, eu fiz de tantas pessoas me perguntarem se ficava gravada as minhas lives. Então eu fiz de propósito. Na verdade, eu fui testando, ó. Eu fiz alguns filtros, porque esse daqui é pro meu curso do final de semana. Então esse foi o primeiro que eu fiz, ó, eu trabalhei transparência, tá vendo? Olha a gente aí trabalhando. E daí eu fiz um pra quem já foi, pra postar durante o curso. Então a gente vai mostrando as novidades. Olha aí. Gente, é isso, adorei, Dô. Ó, eu também ando meio parada, vamos chamar pra gente motivar um ao outro. Gente, temos que desanimar, ó. Vou comprar os produtos para cesta de café brunch na bag. Adoro, adoro. Gente, o mais importante, Dani, não é a questão de você... Porque muitas vezes as pessoas procuram um momento ideal. E o momento ideal, ele nunca vai acontecer. E as nossas redes sociais passam por ciclos. O cliente que já casou, talvez ele não precise mais ficar consumindo o seu conteúdo. Então a gente tem que entender, tem muita gente que está muito mais preocupado em quantidade de seguidores do que em engajamento. Então é muito importante a gente focar no engajamento, tá? Então isso é muito, muito importante. Então, gente, para crescer a gente precisa ter o quê? Conteúdo, relevância, frequência. Frequência, né? Constância. Então, é muito, muito, muito importante, tá? Fiz um post no feed, faz uns 10 minutos, aquela, fiz não, né? Deixei já programado. Comenta lá quais são os insights.
acaba virando público frio. Pois é, isso é muito importante a gente entender. Que o público, depois de um tempo, ele vai mudar e não tem problema. Então você pode fazer o quê? Ou você cria novos produtos, para o seu público, ou simplesmente ele vai trocando e tá tudo bem, tá? Então é muito importante a gente entender que nem todo mundo que te curte vai te consumir. E tem muita gente falando assim, ai Maíra, mas só fornecedor me segue. Se só fornecedor te segue, talvez você também esteja só seguindo fornecedores. Então é muito importante você entender se o seu conteúdo está realmente atraindo o público que você quer, tá? Então acho que isso é muito importante. Mas vou deixar o convite, dias 1 e 2, sábado e domingo, vão ser 16 horas juntos. Eu vou dar meu curso Assessoria na Prática 2.0. Ele é todo atualizado e ele vai estar 100% online, tá? Então eu vou passar para vocês 100% do curso. Então vão ser 16 horas de mentoria onde vocês vão poder interagir, conversar, tirar todas as dúvidas, tá bom? E sim, vai ficar salvo também, a pessoa pode assistir depois. E quem comprar a imersão vai receber todo o conteúdo gravado, inclusive a aula de como fazer filtros, porque eu tenho um módulo só de mídias sociais dentro do meu curso, porque eu acredito que não tem hoje como a gente trabalhar com assessoria sem entender de divulgação e de mídias sociais. Olha aí, Danilo. Mas você voa longe, né, meu querido? Adoro isso, ó, passar informações mantém o público mais ativo. Hoje também tem uma agência de marketing, consegui entender o que antes não entendia. A gente precisa entender muito sobre outros mercados para a gente vender o nosso trabalho. Então isso é muito importante, gente. E ó, o valor do curso da Maia é cheio de conteúdo. Sim, o meu curso gravado hoje ele tem mais de 70 horas aulas, então tem muito conteúdo. Tem mais de 35 materiais de apoio, então ele é super completo. Então não é porque é meu, mas é uma coisa que há uns 5 anos atrás eu conversava com o Danilo, né, Dan? E ele falava, Má, o seu trabalho é muito melhor do que de muita gente. E às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Então é muito importante a gente acreditar naquilo que a gente faz e conseguir rentabilizar isso. E eu me apaixonei pela questão do ensino. O Danilo me conhece há alguns anos e ele viu essa transformação e é muito legal ver essa admiração. Então eu fico muito feliz porque ele é um profissional que nós crescemos, nós evoluímos e nós mudamos de posicionamento, né? E isso é muito bom. Ó, quem ainda está com dúvida se deve ou não fazer o curso da Má, sério, não perde tempo. Então, gente, o link tá na bio. Ó, ela entrega muito mais do que um curso. Exato, gente. O objetivo é isso. Tô adorando os depoimentos, ó. O medo do novo nos trava a nossa evolução. Trava. Postei uma frase ontem sobre isso, Dan. Postei uma frase ontem sobre isso, que eu acho que é bem isso. Gente, que bom. Ó, adoro. O curso da Maíra é maravilhoso, ela é super atenciosa com os alunos. Só mesmo, então, gente, um beijo. Hoje à noite, às 21 horas, vai ter uma live no perfil de uma aluna minha, que é a Cerimonial Day, que vai ser uma live super especial. E quinta-feira, eu aguardo vocês na minha live lá no YouTube, tá bom, gente? Olha aí a Vanessa, que ótimo, Van. Vem comigo que vai ser muito bom. Vi, voa cada vez mais alto, tá? Um beijo pra todos vocês e uma excelente semana, gente.